Nós estamos vivendo tempos difíceis. Eu não vou dizer aqueles textos que tanto a gente conhece, né? Quando Jesus disse lá em Mateus 24, né? Se levantará nação contra nação, reino contra reino. Mas esse é tão somente o princípio das dores, ainda não é o fim. Agora, nessa última quinta-feira, não é novidade para ninguém, a Rússia invadiu a Ucrânia. Centenas de pessoas sofrendo, perdendo seus bens, suas casas, seus lares. Mas eu andei dando uma pesquisada rápida e eu fiz um levantamento na internet, enfim. É triste dizer, mas além da guerra na Ucrânia, existe em nosso globo um pouco mais de 40 países que estão em guerra. Você consegue imaginar isso, não? 40 países em guerra. A gente vive num país que é um mar de rosas, como diz o meu pai, é ou não é verdade? A gente vive num país que é um mar de rosas. Aliás, eu acho que se a gente reclamar de alguma coisa, a gente merecia uma surra. É ou não é verdade? Apesar dos pesares, apesar de tudo, se nós formos comparar nossa qualidade de vida, nós que aqui estamos especialmente, com outros países, olha só, alguns dos países que estão em guerra: o Afeganistão, guerra civil, insurgência, ali terrorista, a Argélia, Camarão, Chad, Colômbia, né, a guerra civil e guerra contra as drogas, Congo, Etiópia, Iraque, Líbia, Mali, Moçambique, Mianmar, Níger, Nigéria, Sudão do Sul, Síria, Tanzânia, Tunísia, Iêmen e por aí vai. Por aí vai. Sem contar a guerra contra o narcotráfico que assola indubitavelmente todos os países do nosso globo. É ou não é verdade? Alguns mais, outros menos. Guerra contra o narcotráfico. Aí eu pense comigo, quantos morrem todos os anos por causa do narcotráfico? Você consegue imaginar, não? Quantos estão hoje na guerra para se libertar das drogas? E em minha pesquisa, pasmem, entre os 12 e 16 anos, a maior faixa em que os jovens, eu não diria nem jovens, né, porque de 12 a 16 experimentam drogas nas escolas. Você consegue imaginar? É muito mais terrível do que a gente imagina. Quantos estão hoje como mortos-vivos por tanto lutar nessa batalha contra o mal, em decorrência da guerra das drogas? Ano passado, no mês de junho, houve em Viena uma conferência mundial sobre o combate às drogas. Imaginem, cerca de 275 milhões de pessoas, acho que é a população do Brasil, mais ou menos. Imagine toda a população do Brasil, usaram drogas ilícitas no ano de 2021. Guerra contra as drogas. 36 milhões sofreram de transtornos associados ao uso de drogas. O uso de drogas continua muito mais baixo, é lógico, entre as mulheres do que os homens. Os homens usam cerca de 3 vezes mais drogas do que as mulheres. E sem contar outros tipos de drogas lícitas, né? Como álcool e remédios e assim por diante. E agora essa terrível guerra também entre a Rússia e a Ucrânia. O que me fez refletir que eu quero compartilhar com vocês? Muitas coisas, eu quero compartilhar algumas coisas aqui. Quando começou toda essa questão da guerra agora, especialmente da Ucrânia, eu comecei a ouvir e ler algumas coisas, e as manchetes, muitas delas será que o dólar vai subir? O real vai desvalorizar? A
a bolsa desvaloriza, qual será ou quais serão os impactos disso no mundo? E aí eu pensei o seguinte: como nosso coração é endurecido, é ou não é verdade? Como o coração do homem é endurecido, está preocupado com o dólar, se o dinheiro vai desvalorizar, está preocupado com o dinheiro aplicado na bolsa, está preocupado com os impactos no mundo econômico. Onde está o amor por aquelas pessoas que estão lá sofrendo? Você consegue imaginar isso? Estamos juntos, não? A gente não pensa nisso como deveria. Eu conversei com o pastor Daniel Meder, rapidamente, mandei uma mensagem para ele. Svetlana é ucraniana, seus familiares todos estão lá. E ele disse assim: pastor, ele disse assim: Andrezão, nós estamos fazendo um esforço hercúleo para tirar de lá a irmã, sobrinha, mas os homens não podem sair, porque desde os 18 até os 60 anos, eles estão todos convocados à guerra. Já pensou? Quando as coisas são distantes, a gente não chega, parece muito ao nosso coração, mas quando começa a chegar mais perto um pouco, vai batendo o nosso coração. O Tiago Leão aqui, nosso querido Tiago, ele escreveu uma mensagem no grupo dos anciãos ontem, dizendo o seguinte. Eu pedi para ele se eu podia compartilhar com vocês, ele disse: lógico, pastor. Ele escreveu assim no grupo de WhatsApp dos anciãos aqui da nossa igreja. Faz alguns anos, Tiago disse, em 2015, eu estive participando de um projeto missionário da Conferência Geral na Ucrânia. Fiquei por lá 15 dias, foi a primeira vez que eu preguei. Fiz lá uma família de amigos. Lá tive as melhores noites de sono da minha vida, no lugar mais humilde que já dormi. Há alguns minutos soube que a cidade de Uman, onde eu estive, foi bombardeada. A família pastoral que me hospedou está em bunkers e já falam como se fosse a última vez que teriam contato. Consegue imaginar? Rogo para que dediquem oração a esse povo, jejuem se possível. Jesus vai voltar para essas pessoas. Estou muito emocionado e gostaria de dividir isso com vocês. Temos orado, irmãos, por essas pessoas. Parece tão distantes. Quando surgem situações como essa, a gente começa a perceber como o nosso coração é egoísta, não é verdade? Eu falo do meu coração. Nosso coração é egoísta. A gente não pensa neles, nos que estão sofrendo. Triste realidade. Tiagão, perguntei para ele hoje de manhã se ele tinha alguma notícia. Ele mandou um print de um WhatsApp da família missionária lá, pastoral, e disse assim, eles dizem: por favor, orem muito pelas próximas horas. Em ambas as cidades onde nós nos encontramos, e nossos familiares, acontecem ataques aéreos, soam as sirenes da informação, dando informação a todos que se escondam, porque eles vão bombardear. Eles necessitam de nosso apoio e nossas orações. Muito triste. Muito triste. A gente parece que está com o coração tão endurecido. E eu queria nessa manhã, irmãos, pedir que vocês orassem por essa mensagem. Para que Deus abra nossa mente, abra nosso coração e mude nossa forma de pensar. Deus, Ele atuou na história muitas vezes e operando milagres em meio a guerras, apaziguando. A gente sabe que as coisas vão piorar, é verdade. Mas Deus tem algo para fazer ainda através de nós. Mas para Ele fazer através de nós, antes Ele precisa fazer em nós. E é isso que nós precisamos. Queridos,
quando a gente olha para esse cenário de guerra ao redor do mundo, nós estamos cercados de guerra por todos os lados, é ou não é verdade? A gente não precisa olhar para a Ucrânia que está em guerra, ou lá para o Afeganistão, ou para o Chad, ou para o Níger, para a Nigéria e outros tantos países. Não, não, não. A guerra está do nosso lado. Talvez a maior batalha que você esteja enfrentando na sua vida esteja aí do seu lado agora na igreja. E a pior de todas, se você aceita ou não, se você quer ou não, ela acontece aqui, ó. É ou não é verdade? Aqui, ó. Acontece a pior e a maior batalha. Eu quero compartilhar com vocês uma ligação estrutural que existe na Bíblia entre o livro de Gênesis, capítulo 1, 2 e 3, e o livro do Apocalipse, capítulos 12, capítulos 21 e 22. Existe uma ligação estrutural desses textos de Gênesis e de Apocalipse. E ao nós olharmos e vermos essa estrutura, e eu já mencionei aqui outra vez, é como uma estrutura quiástica. O que é um quiasmo? Quiasmo vem de X, é como se você fosse subir uma montanha, o elemento que você encontra embaixo na subida aqui, é o último que você encontra lá, o segundo penúltimo, até que você chega ao topo. E esses capítulos de Gênesis 1 a 3 e de Apocalipse, eles formam uma estrutura quiástica. E quando a gente chega no topo, é a grande revelação de Deus. É como se você subisse uma montanha e chegasse lá em cima e visse tudo que Deus tem para revelar a você. E eu quero convidar você para abrir a Bíblia agora comigo, lá no livro de Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. Vamos abrir a palavra de Deus, vamos folhear um pouco a palavra do Senhor e encontrar aqui a revelação e aquilo que Ele tem para nos mostrar. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Perdão. Que diz a palavra do Senhor? Apocalipse 21, versículo 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada ao seu esposo. Olha para mim, igreja. Os últimos capítulos do livro do Apocalipse, eles fazem uma ponte com os primeiros capítulos da Bíblia, onde nos primeiros capítulos, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, nós temos a criação. E Gênesis capítulo 21 e 22, nós temos uma nova criação. Amém? Criação e uma nova criação. Quando nós vamos agora a Apocalipse ali, capítulo 22, acompanhem comigo, versículo 1 e 2, que diz lá: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua braça, de uma a outra margem do rio, está que árvore? A árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura, ou salvação dos povos. O que nós temos em Apocalipse? Nós temos novo céu, nova terra, uma nova criação, a nova Jerusalém. O rio da vida e a árvore da vida, que vai de uma a outra margem do rio. O que nós encontramos em Gênesis, capítulo 1, capítulo 2? Nós temos a criação, nós temos o rio da vida que sai do Éden, o jardim de Deus que foi ali plantado. Nós temos a criação em Gênesis, nós temos o jardim em Gênesis, e nós temos lá em Apocalipse uma nova criação, e nós temos também o jardim, e o rio, e a árvore. Estão vendo o paralelo? Só que, quando a gente continua, a gente vê que também o livro do Apocalipse apresenta uma guerra. Apocalipse 12 agora, acompanhe comigo. Apocalipse capítulo 12, versículo 7, texto este tão conhecido de todos nós, que diz lá:
Apocalipse capítulo 12, versículo 7 diz: houve peleja, guerra no céu, Miguel e seus anjos pelejaram, guerrearam contra o dragão, e também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Ó queridos, olhem para mim agora em nome de Jesus, entenda o seguinte: Deus criou um mundo perfeito, um lar perfeito, mas levantou-se Satanás, o grande adversário de Deus, que era um dia um anjo de luz, e declarou guerra contra Deus. E o livro do Apocalipse diz que ele foi atirado para a terra e por terra. E essa guerra chegou a você e chega a mim hoje. E quando a gente vê no livro do Apocalipse uma nova criação, nós temos o jardim, nós temos uma guerra que foi declarada no céu, que o livro do Apocalipse revela a nós, mas no livro de Gênesis, lá nós também temos uma guerra que foi declarada. E vamos comigo agora a Gênesis capítulo 3, versículo 15, um texto também muito conhecido de todos nós, que diz lá, Gênesis 3, abre a palavra do Senhor comigo. Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz: porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem é que está dizendo, e quem é que está proclamando guerra aqui no livro de Gênesis? Deus está proclamando uma guerra. E eu vibro com esse nosso Deus querido. Uma vez que o diabo proclamou guerra no céu, ajuntou e ganhou e arrebanhou ali 1/3 dos anjos do céu ao seu lado, e ele queria conquistar a Deus, destruir a Deus, colocar o seu trono acima do trono de Deus, e agora ele conquista a terra e ele pensa que vai colocar o seu trono e seus muitos mais aliados aqui. Quando ele conquista pelo engano o coração do homem, Deus vem e diz o seguinte: você declarou guerra no céu, agora eu declaro guerra na terra, que você pensa que você conquistou para você. E Deus declarou guerra. Veja o que diz o livro Grande Conflito, livro esse que nós vamos ler este ano. A propósito, dia 12 de março, daqui a 2 semanas, nós vamos fazer o lançamento do livro aqui na igreja para todos vocês. O livro Grande Conflito. Veja o que diz o livro Grande Conflito, a página 505. Diz assim: Deus declara, porei inimizade. Deus declarou, eu vou pôr inimizade. Essa inimizade não é entretida naturalmente, não acontece naturalmente. Quando o homem transgrediu a lei de Deus, sua natureza se tornou má, e ele ficou em harmonia com Satanás. Uau! E não em desacordo com ele. Não existe por natureza qualquer inimizade entre o homem pecador e o originador do pecado. Queridos, por que temos nós um coração tão endurecido? Porque a nossa natureza é má, nossa natureza é endurecida, nossos pensamentos são para as coisas desse mundo, nosso pensamento é egoísta. Por quê? Porque com o pecado nós nos tornamos amigos de Satanás. Forte isso, não é verdade? E o nosso coração é duro porque o coração dele é duro, o nosso coração é egoísta porque o coração dele é egoísta, o nosso coração se tornou mau porque o coração dele é mau. E quando nós vemos essa realidade, eu tremo diante dessa realidade, eu digo, meu Deus, eu não quero ser assim. E Deus diz assim, ó filho, porque você não quer ser assim, eu vou te dar uma chance, uma oportunidade, eu vou pôr inimizade entre você e Satanás. O que você diz? Amém! E o espírito de profecia Ellen White diz assim, e continua aqui no livro Grande Conflito: se Deus não se houvesse interposto de maneira especial,
Satanás e o homem teriam entrado em aliança contra o céu, e ao invés de alimentar inimizade contra Satanás, toda a família humana se teria unido em oposição a Deus. Louvado sejas tu, Senhor, porque colocaste inimizade, criou uma guerra. E o último texto que eu leio desse livro, O Grande Conflito, a página 506, diz assim: é a graça que Cristo implanta no coração, que cria no homem a inimizade contra Satanás. Sem esta graça que converte, sem este poder renovador, o homem continuaria cativo de Satanás, como servo, sempre pronto a executar-lhe as ordens. Amém? A graça de Deus. Graça. Ela é de graça para nós, mas não custou pouco para Deus. Essa inimizade só existe porque um dia Jesus tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. E Ele oferece a sua vida para criar essa inimizade. E se você dedicar-se ao Senhor e crer no sangue de Cristo, que restaura, é o sangue de Jesus que implanta inimizade contra as forças do mal de Satanás. Por isso que nós temos que clamar pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Diga amém. Repita comigo: o sangue de Jesus tem poder. Novamente, o sangue de Jesus tem poder. Senhor, eu clamo pelo poder do sangue de Jesus sobre a minha vida. Repita comigo: Senhor, eu clamo pelo sangue de Jesus sobre a minha vida. Amém? Você acredita no poder do sangue de Jesus? Diga amém, eu creio. Diga amém, eu creio. Louvado seja o Senhor, porque se você crê em o poder do sangue de Jesus, Ele implanta a graça na tua vida, e Ele cria inimizade contra as forças do mal, e você passa a ser um aliado de Deus, de Cristo Jesus, e não mais do mal. Amém! Não é maravilhoso isto? Ó, queridos, nesse paralelo, eu vou pedir para o Dr. Marlos pôr ali na tela. Veja, você tem de um lado em Gênesis capítulo 1 e 3, do outro lado você tem Apocalipse 12 a 22. Você tem de um lado a criação em Gênesis, do outro lado você tem o que ali? Você também tem criação. Você tem de um lado, depois da criação, você tem o que? O jardim, que aparece em Gênesis, em Apocalipse, o jardim de Deus, a Nova Jerusalém. Você tem uma declaração de guerra em Gênesis, você tem uma declaração de guerra em Apocalipse, essa que começou antes. Você tem a serpente versus a semente da mulher em Gênesis, você tem o dragão versus a semente da mulher em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9 e 10 especialmente. Mas o grande topo da montanha, qual é? Qual é o grande topo desta montanha? Nessa estrutura quiástica. Esse topo está lá em Apocalipse capítulo 12. Se você quiser anotar e grifar na sua Bíblia, esse é o texto central do livro do Apocalipse. Este é o versículo central do livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, que diz o quê? Eles, pois, o venceram nesta batalha, nesta guerra. Eles, pois, o venceram por causa do que, igreja? Diz para mim. Por causa do sangue do Cordeiro. Amém. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Louvado seja o Senhor por isso. Louvado seja o Senhor. Olha para mim, querido. Você está se sentindo um derrotado na sua vida por algum motivo? Seja qual for. Olha para mim em nome de Jesus. Em Cristo e pelo sangue de Jesus, somente pelo sangue de Cristo, você
é mais que vencedor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele veio implantar inimizade. Você está lutando com alguma coisa, um pecado acariciado, é a pornografia, sites impróprios, é a mentira e um desvio de caráter que você tem lutado e não consegue se desvencilhar. Seja o que for, clame pelo sangue de Jesus sobre a sua vida. Pior de todas as batalhas, está aqui, ó. Miserável homem que eu sou. Meu Deus. Agora eu quero dizer 3 coisas para você. 3 coisas eu quero deixar para você em relação à batalha que acontece aqui, tá bom? Primeira delas. Preste atenção em nome de Jesus. 3, só 3 pontos. E você tem que levar isso para a sua vida para sempre. Número 1. Você precisa acreditar que Deus perdoou você e morreu por você. Amém? Ele pode te perdoar. Olha para mim, querido. Quantos pecados você já cometeu? Quantos pecados eu já cometi e tenho cometido? Nós cometemos, é ou não é verdade? É lógico que como cristãos, como diz João lá na sua carta, né? Aquele que está em Cristo, ele não vive na prática do pecado. A gente não quer pecar, mas resbala o pé e cai, é ou não é verdade? Mas mesmo os pecados intencionais, ou os mesmos pecados que te aprisionam de uma forma terrível ali, mas Ele deu e prometeu que através do seu sangue, da sua morte, Ele vai implantar a graça na sua alma para te libertar de tudo. E mais, Ele não somente te liberta, mas antes de te libertar, Ele te perdoa. Perdoou. Sabe o que significa perdoado? Não mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você aceita que Jesus é o teu Salvador pessoal, que Ele morreu por ti, não importa, você pode estar passando agora, a sua vida pode estar a maior bagunça que existe por causa de pecados, decisões erradas que você tomou, não importa, lá na cruz do Calvário, Ele morreu sabendo que você nasceria, estaria na igreja hoje, ali 26 de fevereiro de 2022, ouvindo essa mensagem, e Ele apelando ao seu coração, dizendo assim: filho, aceita que eu morri por ti para te salvar desse pecado, para te perdoar esse pecado, para te purificar a tua vida deste mal que tem assolado, porque você está numa batalha, mas eu coloquei inimizade, você está numa guerra, mas eu venci a guerra contra o mal. Amém. Número 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Repete comigo: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você pode falar de novo? Nenhuma. Yes. Amém? Perdoado. Ponto final. Número 2, na batalha, na guerra contra o mal que está no nosso coração, você precisa se perdoar. Quantas e quantas pessoas eu atendo e estou junto, que erraram, que pecaram, Deus perdoou sim, mas não se perdoam. Deixa eu falar uma coisa para você. Você acredita que Deus te perdoou? Responde para mim, sim ou não? Sim. Por que você não se perdoa então? Se Ele é Deus, se Ele é soberano, se Ele é Rei dos Reis, se Ele é Criador, Ele que é o tudo, Ele te perdoou. Por que você não se perdoa então? Você já parou para pensar que quando você não se perdoa, você está se colocando acima de Deus? Estamos juntos ou não?
Já pensou nisso, não? Quando você não se perdoa, você está se colocando acima de Deus. Porque Ele te perdoou, Ele escolheu te perdoar, Ele pagou o preço, mas você não se perdoa. Agora eu te pergunto, quem é que quis se colocar acima de Deus? Bom, você já sabe. Então, querido, querida, em nome de Jesus, toda vez que vier à sua mente um pensamento que você não é digno de receber a graça e o perdão, de que você não merece o perdão, e porque por tudo que você fez, não importa, escuta uma coisa, diga arreda Satanás, porque esse pensamento não é de Deus. Amém? Posso fazer uma pergunta? Você aceita hoje o perdão de Deus e aceita se perdoar por qualquer erro que você tenha cometido? Deixa eu ver a mão erguida ali. Amém? Se perdoe, Deus já te perdoou. 3 pontos só, batalha aqui dentro, 3 pontos. Acredite que Deus te perdoou, número 1. Número 2, se perdoe. Número 3, não acredite nas maldições que foram impostas sobre você. Qual é o terceiro ponto? Não acredite nas maldições que foram impostas sobre você. O que é isso, pastor, maldição? As pessoas muitas vezes pensam o seguinte: bom, maldição é um trabalho que foi feito espiritual, parará, parará, etc, etc. Também. Mas esse trabalho que foi feito lá num terreiro, ou seja lá o que for, enfim, você tem que entender que houve uma proclamação de mal para você. Toda maldição vem de maldizer, falar mal. A Bíblia diz, não eu, que aquele que está em Cristo é nova criatura, e o maligno não lhe toca. Aquele que está em Cristo é nova criatura, e o maligno? Pode alguma maldição dessa atingir a sua vida se você está em Cristo, sim ou não? Amém? Não. Agora tem um outro tipo de maldição velada. Você talvez não tenha dado tanta atenção a ela. E eu te convido agora para abrir a Bíblia lá em Tiago, livro de Tiago. Tiago, se você estava com a Bíblia aberta em Apocalipse, volta algumas poucas páginas ali. Tiago capítulo 3, versículo 9. Tiago capítulo 3, verso 9. Lindo ver você manuseando a Bíblia na igreja. Tiago 3, versículo 9. Falando da língua. Vou ler o versículo 8 também. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Versículo 9. Tiago 3,9, com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela fazemos o quê? Amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede o quê? Bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Maldição procede da onde, igreja? Da boca. Bem dizer, dizer bem, maldizer, amaldiçoar, dizer mal. Abra a Bíblia comigo em Efésios agora. Efésios capítulo 4. Volta aí umas páginas. Novo Testamento. Efésios capítulo 4, versículo 29 a 32. Efésios capítulo 4, versículo 29 a 32. Estamos juntos? Efésios 4, 29 a 32. Olha o que diz lá. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Vou ler de novo esse versículo, para você interiorizar ali. Efésios capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nem uma sequer palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, assim transmita graça aos que
ouvem. Versículo 30. Não entristeçais o Espírito de Deus, no quais fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós, todo o que, igreja? Amargura. Longe de vós o que mais, igreja? Cólera. Longe de vós todo o que mais, igreja? Ira. E que mais? E gritaria. E que mais? E blasfêmias. E assim toda malícia. Antes sejam uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ó, queridos, maldição. Olha para mim. Terceiro ponto. Primeiro, aceite que Jesus te perdoou, que Deus te perdoou. Segundo ponto, se perdoe porque Ele te perdoou. Terceiro ponto, rejeite as maldições que foram colocadas sobre você. Maldição, palavras ruins que foram colocadas por você, palavras torpes, palavras que não foram para edificar, palavras que foram ditas para destruir. Todas estas palavras são maldições. Quantas vezes eu ouço pessoas dizendo: ah, mas pensam de mim isso, ah, mas falam de mim isso, ah, mas disseram de mim aquilo. E eu pergunto: e isso, você é isso e aquilo outro que as pessoas falam? Se não, mas então por que você está aceitando essa maldição então? Se estão falando mal, estão maldizendo você, estão amaldiçoando você, você está aceitando? Não aceite, não te pertence. Entenderam bem? Não aceite as maldições que foram colocadas sobre você. Quantas vezes as pessoas estão travadas, soterradas, presas nas maldições que lhe foram expostas, às vezes, muitas vezes por um pai ignorante. Não era isso que o pai queria, mas o pai falou: você não presta, você não vai dar certo, você não vai dar certo nunca na vida, se você for desse jeito, porque parará. Quantos pais amaldiçoaram seus filhos sem saber? Quantas vezes nós amaldiçoamos nossos filhos sem saber? Não é verdade? Ah, porque essa criança não para, porque é um bagunceiro mesmo, porque não sei o quê. Você está toda, não saia da vossa boca nenhuma palavra, a não ser aquela que seja para edificação. Você não pode amaldiçoar seu filho. Você não pode falar uma palavra negativa acerca do seu filho. Você está amaldiçoando ele. Não sai. Agora eu vejo homens, misericórdia, mulheres amaldiçoadas pelos seus esposos. Mulheres amaldiçoadas, homens amaldiçoados pelo seu cônjuge. Você não presta, porque isso, veja, você está amaldiçoado, você está chamando maldição para a sua vida, e depois você quer colher o quê? Aí vem para o pastor: pastor, pare de amaldiçoar o seu marido, para de amaldiçoar a sua esposa, para com isso. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, senão aquela que seja para edificação. No último sermão que eu preguei, falei sobre família, né? Sobre o trato dos homens com as mulheres. Até fiquei com medo de sair da igreja, viu, Lobão? Pensei, daqui a pouco eles vão me pegar lá fora, deixa eu esperar todo mundo ir embora. Mas hoje eu vou dar uma deixinha para os homens. Vocês serem meus amigos também, tá bom? Ai. Muitas pessoas vieram me falando assim: pastor, fala mais sobre família, sobre casamentos. Eu vou falar mais. A propósito, semana que vem a gente vai ter aqui a Dilene Binger. Pensa uma mulher abençoada por Deus e usada por Deus para abençoar casais, uma terapeuta. Eu já participei, acho que uns 7, 8 cursos familiar com ela. É simplesmente uma bênção. Olha, ela vai estar pregando de manhã, sábado de manhã aqui. À tarde, às 17 horas. É para você trazer um casal que está sofrendo. Ok? Especialmente. Pode trazer de manhã também, mas à tarde em especial. As pessoas, muitos falam assim: pastor, fala mais. E agora eu vou dizer para vocês 3 pontos, só 3 pontos, bem rapidinho. 3 pontinhos. Da guerra que você tem dentro da sua casa.
Uma é a guerra contra o mal, onde? No seu coração. Outra é a guerra contra o mal, que às vezes está dentro da sua casa. E quantas vezes eu vejo pessoas indo e contando as lutas que passam dentro de casa, eu fico pensando, meu Deus, Deus fez o lar para ser um pedacinho do céu aqui na terra, mas o lar de muitas, se não da maioria das pessoas, é um pedaço de um campo de batalha, de um campo de guerra, de sofrimento, de morte. Sabe por que o teu lar é um campo de batalha tão grande, teu casamento, teu relacionamento? Porque a luta do diabo é contra Deus. E como ele não pode destruir a Deus, ele vai destruir aquela que é a imagem de Deus, que é a família. Só que eles o venceram, por quê? Isso aí, o sangue do Cordeiro. Não vai ser pela tua força, não. É só pelo sangue do Cordeiro. Clame pelo sangue do Cordeiro. 3 pontos. Número 1. Perdoe o seu cônjuge. Ah, mas não merece. É porque não merece, tem que ser perdoado. A gente também não merecia, Deus decidiu nos perdoar. Amém? Ninguém é perdoado porque merece. É perdoado porque não merece. Porque pecou, não tem justificativa. Ah, mas eu não consigo. Legal, você está junto comigo, eu também não consigo. Mas eu tudo posso. Amém? Senhor, eu não consigo perdoar esse miserável que fez isso, aquilo, outro, parará. Mas dá-me força, Senhor, que o milagre do perdão esteja em mim. Deus vai te dar a capacidade de perdoar. Amém? Você acredita nisso, não? Perdoe, decida perdoar. Esses dias eu estava falando com uma pessoa aí. Pastor, meu marido, foi enumerando. E todas as maldições. Disse assim, filha, vou te dar um exercíciozinho. Você vai para a sua casa, pega uma folhinha, e agora começa a escrever naquela folha tudo que o teu marido te magoou. Escreve lá. Porque o fulano fez isso e fez aquilo. Ela começou a dizer, pastor, vai dar um livro. Eu disse, não faz mal, vai escrevendo. Vai escrevendo. Porque a mágoa, a ira que você ficou dentro de você, que o teu marido lançou as maldições, você tem que tirar isso de dentro de você. Algumas vezes você transfere para as pessoas que você mais ama. Talvez ele esteja transferindo para você, que é a pessoa que ele mais ama. Você pode às vezes transferir para os seus filhos, briga, bate, pá, e tudo mais. Seus filhos não, mas são as pessoas que você mais ama que você transfere. Outras pessoas não transferem, elas guardam essa mágoa, se tornam pessoas amargas. Mágoa dentro delas amargas. Algumas elas transferem um pouco e guardam também os dois, mas mágoa não se transfere, não se guarda. Mágoa você tem que apresentar diante de Deus. Mágoa você tem que confessar. O outro que me ofendeu, por que eu tenho que confessar? Porque enquanto você guardar isso dentro de você, você não está perdoando, e por não perdoar, você não recebe o perdão. Filha, vai para casa, anota tudo que teu marido fez, pá. Você vai entrar no teu quarto, vai se ajoelhar lá, só você e Deus, e você vai orar em voz alta, olhando para o papel. Só de falar ela já começou a chorar. Senhor, eu não consigo perdoar o que ele fez para mim, assim, e o outro item, e outro. Coloca isso para Deus. Você pode até pedir para Deus, Senhor, lança um raio na cabeça daquele miserável. Sabia disso ou não? Ou você abre a Bíblia no livro de Salmos, você vê Davi falando, Senhor, manda fogo do céu, descer lá e arrebenta com todos os meus inimigos, e não sei o que lá, não sei o que lá. Depois ele está o quê? Senhor, que a tua salvação os alcance. Não é assim? Tenha misericórdia. Mas ele precisa botar isso para fora, não pode ficar guardando com ele. Mas você não transfere para quem você ama, não guarda dentro de você, apresenta para Deus. Amém? Faz uma lista. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês.
Isso que eu estou falando aqui para vocês, eu não estou falando da boca para fora, é algo que eu já experimentei e experimento. Dá certo. Estamos juntos? Terceiro ponto. Jesus diz, não eu. Amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Talvez o seu maior inimigo é aquele que você esteja dormindo, literalmente, dormindo com o inimigo. Ame, ore, amém? Ore, ore. Senhor, eu não quero orar por esse miserável, mas você já está orando por ele. Amém? Eu não quero orar por essa megera, mas você já está orando por ela, amém? Quais são os 3 pontos? Perdoa, ame e o último, e esse talvez seja o mais difícil, peça perdão também. Porque não existe só um lado errado, é ou não é verdade? Jesus diz, não eu. Quando você vier apresentar a tua oferta diante do altar, antes de apresentar ela, se você souber que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai ter primeiro com ele. Mas Senhor, se ele tem alguma coisa contra mim, problema dele, eu não estou nem aí. Não, Deus disse assim, se você sabe, vai ter com ele. E peça perdão, porque você errou para ele. Ah, mas eu não errei, eu sempre tive certo. Na razão dele você errou. Cada um tem a sua razão, é ou não é verdade? Peça perdão. E não espere que ele te perdoe. Ah, mas se ele não me perdoar, se ele não importa. Você fez a sua parte. Estenda o perdão, peça perdão, ame seu inimigo. E por último, agora é o bônus para os homens e para as mulheres. Pegando aquele texto de Efésios que eu gosto tanto. Maridos, amai vossa mulher. Eu quero apresentar mais um texto para os homens hoje. Está lá no livro de Mateus capítulo 12, versículo 29, diz assim: ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa? Leia de novo, Mateus 12. Como pode alguém entrar na casa de quem? Do valente, ele roubar os bens sem primeiro fazer o quê? Amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa. Olha para mim, amigão, para você e para mim isso. Quem é o valente da casa? Segundo a Bíblia, quem é o valente da casa? É o homem. Se a tua casa, no teu lar, você tem passado por lutas, dificuldades para os teus filhos, isso, aquilo, outro, é porque você tem falhado com o papel que Deus tem confiado a você. Eu tenho falhado. Filhos envolvidos em pornografia. Geralmente o valente perdeu essa batalha e foi amarrado pelo diabo. Filhos que se tornam adúlteros, ou se tornaram, muito possivelmente o diabo amarrou o pai, que se tornou um adúltero, mesmo talvez só em pensamento. Entendeu bem? Agora ele não vai entrar na tua casa se você for o valente. Se você também não será o valente, jamais, se não for pelo poder do sangue de Jesus. Quando o valente bem armado guarda sua própria casa, Jesus diz em Lucas 11, 21, a casa ficará em segurança com todos os que estão nela. Amém? Armas! A espada do Espírito, o capacete da salvação, calçando aos pés o evangelho da paz. Armas do Espírito. Tome elas nas suas mãos, valentão. Guarde aquilo que Deus te deu como sendo o teu maior bem. Mulheres, Deus chamou você, irmã querida, para ser ajudadora. Ajudadora. Se o homem deve amar a esposa, a mulher deve respeitar e ajudar ele. Diz o Espírito de Profecia, Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 138. Elas podem animar ao esposo quando desalentado, confortar quando deprimidos, estimulá-los a olhar para cima e a confiar plenamente em Deus, quando lhes desfalece a fé. Olha para mim, irmã, olha para mim, olha para mim. O teu esposo é de carne e osso, ele tem fraquezas, ele tem medos.
E você foi chamada para ser auxiliadora. E como auxiliadora, você deve confortar quando estão deprimidos. Eu agradeço a Deus porque Deus me deu uma esposa assim, tem sido uma bênção. Às vezes eu chego em casa, eu estou lá destruído, arruinado. Ela só me dá um colinho. É bom demais. Quando foi a última vez que você deu um colinho para o teu marido? Vem cá, querido. Só dá um abraço, não faz mais nada. Fica com ele ali. Meu Deus, é bom demais. A gente é tão frágil, o homem é tão frágil. Deus deu a mãe, a segunda mãe, a esposa, que conforta. Amém? Seja essa. Põe ele no teu colo. Ele precisa disso também. Faz bem. A estimulá-los a olhar para cima. Às vezes ele está olhando para baixo, não dá certo. Não vai dar, ele está desanimado. Se você olhar para ele e dizer assim, para com isso! Você é meu homem! Eu casei com você, eu acredito em você, eu sei que você pode, eu sei que você é cristão, eu sei que você é espiritual. Você vai conseguir, filhão, vai! Quem é que aguenta um homem desse com uma mulher dessa por trás? Diz para mim. O homem sai pinoteando. É ou não é? Agora o homem está com a cabeça baixa, mas você é um imprestável mesmo, porque você só vê as coisas erradas. Não! Deus chamou você para ser auxiliadora desse camarada que tem suas fraquezas, seus medos. Estimula ele a olhar para cima. Você consegue a confiar plenamente em Deus quando ele desfalece a fé, quando ele está sem fé. Não, vem cá, querido, vamos orar, você é homem de Deus. Coloque a ele, impute a ele a reputação que Deus espera que você assim o faça. E ele vai assimilar essa reputação. Amém? Aquilo que o homem pensa, assim ele é. Se a mulher pensa dele, então... Quem segura um camarada desse? Último texto. Deus fez do homem a mulher para ser sua companheira, para ser sua ajudadora e ser uma com ele, a fim de o animar, a fim de encorajar, a fim de abençoar. O que é abençoar mesmo? Falar palavras positivas, não negativas. Abençoa esse homem que Deus te deu, filho. Abençoa ele, sendo ele por sua vez seu forte ajudador. O valentão que Deus colocou ali ao teu lado. Bênção isso. Você faz ele o valentão, não é porque ele é não. Todos os que participam das relações matrimoniais com um propósito santo, o marido para obter as puras afeições do coração de sua mulher, a esposa para abrandar e melhorar o caráter do marido. Você tem a tarefa de abrandar e melhorar o caráter desse camarada, aperfeiçoando. Esses cumprem o propósito divino para com eles. Amém? Filha, seja uma verdadeira auxiliadora. Põe ele para cima. Abençoa ele. Quando ele estiver fraco, diz, olha para cima, eu creio em ti. Amém? Põe ele no teu colo, ele precisa de um colinho também. E se alguém aqui disser que não precisa disso, vai falar da boca para fora. Queridos, Jesus está voltando, amém? Estamos numa grande guerra. Guerra que acontece ao nosso redor, aqui no coração, na nossa casa. Jesus está voltando. E eu quero terminar a mensagem dessa manhã que Deus tem dado a nós, dizendo o seguinte ponto. Último ponto. Nós precisamos orar a Deus para que Deus tire de nós o amor às coisas deste mundo, irmãos. Eu tenho pedido a Deus isso. E quando a gente pedir isso, diz a Bíblia, não é, o Espírito do Senhor vai ser derramado sobre o seu povo, amém? Essa semana eu estive lendo uma notícia, eu termino a mensagem com essa notícia. Petrópolis, a guerra contra a ruína e a morte. Fábio Machado Silva, 44 anos. Ele estava sozinho com as crianças em casa. E de repente veio. Ele foi levado para fora de casa com a força das águas. Ele gritou para os 3 filhos:
Stephanie, de 11 anos, o Danielzinho, de 6 anos, e a Mila, de 13 anos, sendo arrastado pelas águas. Subam, ele diz, subam, e ele foi levado pelas águas. Os 3 morreram, as 3 crianças morreram, desaparecidas. Sabe o que o Fábio diz? Eles eram tudo para mim. Minha vida era eles. Minha vida praticamente acabou. Sou um morto-vivo agora. Quero só a força de Deus e do Espírito Santo para me consolar. A gente vive em tão boas condições. Eles estão sofrendo lá, a gente não tem orado. Eu falo por mim. Está aqui a foto das 3 preciosas joias. A Stephanie, 11 anos, Danielzinho, 6 e a Mila, de 13. Uma linda família. Meu Deus. A mãe, que não estava em casa, a Francisca, ela estava no trabalho e não conseguiu chegar em casa por causa das chuvas. Ela diz assim: eu não como desde terça-feira. Estou só com suquinho e água, mas Deus que está me mantendo em pé. Quando eu me deito, eu choro, porque eu não vou mais ver mais as minhas crianças. Eu adorava fazer as coisinhas para elas, elas eram tudo para mim. Meu Deus. Se hoje fosse o último dia da vida dos teus filhos, teu último dia. Eu digo isso porque às vezes a gente pensa tanto nas coisas desse mundo e briga por tão pouca coisa. Eu digo, ó queridos, em nome de Jesus, deixa isso tudo de lado, amém? Nosso foco tem que ser sempre para frente e para cima. Para onde temos que olhar? Diz para mim, para onde? Para frente e para o alto, amém? Para frente e para o alto. Jesus está voltando. E quando a gente olha para frente e para o alto, as pequenas coisas que nos cercam, essa bobajada nessa guerra contra o mal que a gente luta todo dia, que está aqui, que está do nosso lado, isso tudo já é de só menos valor. O teu e o meu mundo não é aqui, amém? O céu é o lugar onde a gente vai morar, é lá que vai habitar a paz. Mas para você e eu irmos para lá, nós só venceremos pelo poder do sangue do Cordeiro. Enquanto o Mateus canta essa música, eu quero chamar você a tomar uma decisão em nome de Jesus. A decisão de olhar para frente e para o alto, a decisão de assumir o papel de ser o homem de Deus, de ser a mulher de Deus, a auxiliadora, a decisão de aceitar o perdão de Deus e perdoar-se a si mesmo, a decisão de não aceitar mais as maldições que são colocadas sobre você, de perdoar o seu próximo, o seu cônjuge, seus filhos. Tome essa decisão. Se você toma essa decisão enquanto o Mateus canta, coloque-se em pé dizendo: Senhor, essa é a minha decisão, ajuda-me. E no final eu vou orar por você. Pai, o mundo não é pra mim, não quero mais ser daqui. Espero a salvação. Pai, cansado estou de ver pessoas sem esperança, que não querem o Senhor. Neste mundo não há lugar para o seu amor. Meu mundo não é aqui, meu mundo não é aqui. Tanto sofrimento sem amor e o mal trazendo a dor. Não é
O céu é o lugar onde vou morar, pois ali estará a paz. Pai, teu mundo eu escolhi, na alma eu te aceitei e quero assim viver. Pai, eu sei que irei te ver na glória do teu retorno, quando tua voz falar. Vem cá, meu filho, estou contigo. Este é meu mundo de paz que tanto você sonhou. Meu mundo não é aqui, meu mundo não é aqui. Tanto sofrimento sem amor e o mal trazendo a dor. Mas meu mundo não é aqui, meu mundo não é aqui. O céu é o lugar onde vou morar, pois ali estará a paz. O céu é o lugar onde vou morar, pois ali estará a paz. Senhor, venha nos buscar, Pai, e livra-nos, Senhor Deus, nessa terrível e dessa terrível guerra contra o mal. Pelo sangue de Jesus clamamos. Amém, Senhor. Amém.